Amém. Foi. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse ao Senhor: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, temendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o Senhor. Com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Continuando no 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar, outro filho, a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas esse está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Só até aí. Esses versículos aqui, que é quando o Senhor pede para Samuel ungir Davi, que será o próximo rei, até que são versículos bem conhecidos, né, por toda a igreja. Mas eu creio que Deus, ele fala com a gente, às vezes com o mesmo versículo, só que de diferentes formas. Antes de começar a ministrar, eu quero trazer o contexto da história para vocês. A gente leu aqui o dia que Samuel foi ungir Davi. Mas, antes disso acontecer, havia o povo de Deus. E o povo de Deus não tinha um rei. Todos os outros povos, os inimigos, tinham um rei. E quem, na verdade, ficava ali coordenando o povo era o sacerdote, que neste caso era Samuel. Só que o povo começou a reclamar para Samuel, porque eles começaram a ver os outros povos e todos os outros povos tinham um rei. E eles falaram: eu também quero um rei. E pediram para Samuel pedir para Deus um rei. E Deus atendeu ao pedido deles. Mesmo que Deus já tivesse falado que não era necessário que eles tivessem um rei, porque Deus estava ali, Deus atendeu o pedido deles e deu Saul. Saul se tornou o primeiro rei e Samuel ungiu Saul. Só que o que aconteceu?
Saul foi desobediente ao Senhor. Saul desagradou ao Senhor. E por conta disso, o Senhor rejeitou Saul. E a Bíblia fala que o Senhor retirou o espírito dele de Saul. Por isso, vai trocar? Amém? Amém, tá. Por isso, Deus falou para Samuel que ele iria escolher outro rei para o povo dele. E este rei seria o rei segundo o coração dele, que todos nós hoje sabemos que é Davi. Por isso que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o rei. E Deus fala para Samuel, Deus fala assim, eu vou te dizer quem é e vou te falar o que você tem que fazer. E lá nós lemos, quando Samuel chega na casa de Jessé, o que ele encontra? Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho. E todos nós já vimos que o irmão mais velho naquela época era algo diferente de hoje. Então, era a pessoa que tinha unção, era a pessoa que ia ser o herdeiro. E, além disso, Eliabe, a Bíblia fala que ele era um guerreiro. Ele era forte, ele era um guerreiro. Então, quando Samuel, que era um homem de Deus, viu Eliabe, o que ele pensou? É esse que o Senhor vai ungir. Sabe por quê? É interessante isso que Saul, que foi a pessoa que desagradou a Deus, também foi escolhido por Deus. E Saul, a Bíblia, olha o que a Bíblia fala de Saul. Se você quiser colocar, Mateus não é, Gabriel, em 1 Samuel 9, versículo 1, podem ler aqui que é bem rapidinho. Fala bem assim sobre Saul. Havia um homem de Benjamim, que era uma tribo, rico e influente, chamado Quis. Aí pode passar para o outro. Ele tinha um filho chamado Saul. Era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, o primeiro rei que Samuel ungiu era o maior entre os israelitas. O primeiro rei que Samuel ungiu era belo. Ele era alto, ele era forte, ele era um guerreiro. E foi o mesmo Samuel que ungiu ele. Mas ele desagradou a Deus. E quando Samuel vai pela segunda vez ungir o rei, ele olha para Eliabe. E Eliabe era forte. Ele era também um guerreiro e ele era o mais velho. E sabe qual é o ensinamento que a gente pode tirar daqui? Que o nosso Deus, ele não tem padrões. Um dia, ele escolheu o mais forte, o guerreiro, mas no outro dia, ele escolheu o mais fraco. E Samuel, sendo um homem de Deus, se confundiu. Por isso que a gente sempre tem que estar ouvindo ao Senhor. Porque não é aquilo que ele fez ontem que ele vai fazer hoje. Eu até falei nos jovens no sábado passado a história de Moisés. Como que Deus dava água para o povo dele no deserto? Mandando Moisés quebrar a rocha. Mas chegou um dia que Deus mudou a forma. E Deus falou assim, Moisés, eu quero que você fale para a rocha. A água ia vir de qualquer jeito, mas a forma mudou. Por isso que para não desagradar o Senhor e fazer sempre aquilo que é da vontade dele, temos que estar escutando, porque ele pode mudar o padrão com que ele faz as coisas. O nosso Deus é um Deus do improvável e ele só quer que nós estejamos ali, como Samuel, escutando ele. Amém? E isso é tão interessante, e essa forma do padrão de Deus, a gente se confunde tanto, porque muitas vezes chega um irmão e conta aqui um testemunho de como que Deus abençoou ele com o emprego. E às vezes chega a irmãzinha e fala, eu jejuei 3 dias e Deus me deu a resposta, que não sei o que, tananã. E aí, o que uma pessoa fala? O que eu vou fazer também? Vou jejuar 3 dias para Deus me dar a resposta. Só que, gente, não é assim. Deus, ele tem uma forma de agir com cada um.
Esses testemunhos são bons? São bons para de fato edificar a nossa fé, mas a gente não pode comparar a experiência do nosso irmão com a experiência que Deus quer trazer para nós. Deus quer que você, no seu secreto, busque Ele e Ele fale a forma como Ele vai agir com você. Não queira que a sua história com Deus seja a história de outra pessoa, seja igual a de outra pessoa. Se Deus abençoou, ou se Deus falou com o irmão, às vezes num sonho, às vezes Ele quer falar para você com visão. E a gente fica se apegando na forma com que Deus age com as outras pessoas, esquecendo que Deus age individualmente, da forma como Ele quiser, com cada um. Às vezes Deus falou rápido com alguém, mas às vezes com você vai demorar mais, por algum motivo. Por isso que a gente sempre tem que estar buscando essa individualidade com Deus e não querer que o que aconteça com a gente seja igual ao que aconteceu com o outro. Porque às vezes Deus tem algo muito melhor para você e você está muito preso ali a outras histórias. Amém? Então, gente, voltando aqui à história do Samuel. Observem também, tem outro aprendizado que a gente pode tirar da história de Samuel. Samuel, de fato, ele pensou errado. Ele pensou que era Eliabe, mas a gente já sabe que não era Eliabe, que era Davi. Mas Samuel, apesar de pensar, ele não fez nada. Samuel, ele pensou, mas ele ficou lá pleno. Ele ficou esperando o comando de Deus. E isso é sabedoria. Porque imaginem vocês se Samuel, tendo já essa experiência com Saul, chegasse e ungisse Eliabe. O que Deus fala sobre Eliabe? Eu o rejeitei. Imagina, seria mais um rei rejeitado. Então, o que Samuel fez? Ele esperou o que Deus tinha. E isso serve tanto para mim, acho que para todos nós, né? Muitas vezes nós somos muito impulsivos com o que achamos que é a vontade de Deus. Mas temos que colocar nossos pés no chão. Às vezes na hora de falar, na hora de agir, porque a nossa mente é muito limitada. Tem algo muito interessante que fala lá no, pode pôr aí no versículo 11 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. A gente já leu. O que Samuel fala? Quando ele descobre que ainda tem o Davi. Ele fala, traga-o aqui. Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. O que significava para esse povo sentar à mesa? Sentar à mesa para os judeus não é algo qualquer, igual a gente vai na casa de alguém e senta na mesa. Não, para eles isso era algo muito importante. Você sentar na mesa com alguém, você tem que tomar muito cuidado, porque tem relação com a sua impureza. Então, quando você é convidado para sentar na mesa, você tem que saber a procedência daquela pessoa para que você não fique impuro. Por isso que os fariseus criticavam tanto Jesus, porque Jesus comia com as prostitutas, Jesus comia com os pecadores, porque para eles era muito importante isso de sentar à mesa. Você não podia sentar à mesa com qualquer pessoa. E o que Samuel vai falar? Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, Samuel queria a certeza da vontade do Senhor para que ele tomasse o próximo passo. E isso é algo muito importante que a gente tem que aprender. Não agimos sem saber de fato qual é a vontade do Senhor, mesmo que para nós pareça outra coisa. Então, voltando ao versículo, dando essas introduções, enquanto eu estava lendo, estavam vindo essas coisas, mas o tema mesmo que eu quero falar, aí você pode pôr no versículo 7, é de fato o versículo 7. Que o Senhor vai falar o que para o Samuel? Não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, aqui
fala que o Senhor viu o coração de Davi. E Davi, ele é muito conhecido entre nós. E todos nós sabemos o que Davi fez. Davi fez grandes coisas. Davi chegou num lugar... Cara, ele conseguiu muito, ele derrotou muitos inimigos. E por que Davi fez isso? Qual era o coração de Davi? O que foi que Davi tinha que ele conseguiu chegar nesse lugar? Quando a gente pensa que Davi era segundo o coração de Deus, na Bíblia, em momento nenhum fala que Davi era bonzinho. Na Bíblia, em momento nenhum fala, Davi era bonzinho, ajudava os pobres, que não sei o quê. A gente até sabe que uma hora ele peca. Mas não é por conta disso, por conta das coisas que Davi fazia, que ele era segundo o coração de Deus. Davi, ele era segundo o coração de Deus porque ele era um homem apaixonado pela presença do Senhor. Por mais que Davi errasse, por mais que Davi pecasse, tudo que ele fazia era pensando na presença de Deus. Davi, ele podia ter riquezas, ele podia vencer inimigos, ele podia ter várias vitórias, mas isso nunca iria ocupar a presença de Deus na vida dele. Um salmo que eu acho extremamente forte é o Salmo 51, que é quando Davi peca e se arrepende. E o que ele fala para o Senhor é que a tua presença não se afaste de mim, que o teu espírito não se afaste de mim. Ele não se importa com o reinado, com riquezas, com nada disso, mas com a presença de Deus. E algo muito importante é, por que Davi obedecia tanto a Deus? Pela mesma coisa, Davi não obedecia a Deus porque ele tinha medo de Deus. Davi, na verdade, temia a Deus, e é algo extremamente diferente. Davi obedecia a Deus porque Davi queria agradar ao Senhor, porque Davi amava estar na presença dele. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos obedecer a Deus não porque o pastor vai brigar, não porque vai vir tribulação para a nossa vida, de forma nenhuma. Nós devemos obedecer a Deus porque queremos estar na presença deles e queremos agradar aquele que nos salvou. Nós queremos cantar e pular na presença dele, assim como Davi um dia fez. Amém? Isso que significa que Davi era segundo o coração de Deus. E o tema de hoje é ver como o Senhor vê. Enxergar as situações como o Senhor enxerga. E eu elenquei aqui 3 situações da nossa vida que a gente visualiza muito e tira nossas próprias conclusões. A primeira é, de fato, as situações. Como que nós vemos nossas tribulações, nossos problemas e nossas vitórias? Como que nós vemos o mundo ao nosso redor? E, falando sobre isso, de fato, nós estamos vivendo e a gente enxerga muitas coisas. Pensa quando você está passando por um problema, como que você enxerga esse problema? Como que a gente vê isso? E uma coisa que nós devemos pensar é, da mesma forma que nós vemos esse problema, o Senhor também enxerga. Será que a gente está vendo igual Samuel, de uma forma humana? Ou será que a gente está vendo igual o Senhor, né? Na forma gloriosa dele? E algo muito interessante é que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós conseguimos ver as coisas como Ele vê. Então, muitas vezes, quando passamos por problemas, é muito importante nós buscarmos a visão do Senhor para este problema. Uma coisa que eu aprendi e que eu comecei a colocar na minha vida é: eu estou vendo que está acontecendo um problema aqui que não é o normal, que está fugindo da vereda que eu imagino para mim, né? E aí, a primeira coisa que eu, quando tenho essa consciência, vou fazer é: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Porque muitas vezes, com a nossa visão limitada, a gente está passando por um problema e como é que a gente está vendo? Nossa, Deus não está na minha vida. Nossa, Deus esqueceu de mim. Nossa, olha aqui esse problema, Deus me prometeu tantas coisas e eu estou passando por isso. Essa muitas vezes é a nossa visão. Mas qual é a visão de Deus para muitas das nossas tribulações? E isso está na palavra. A visão de Deus é: eu quero que ela me busque mais.
Eu quero que ela aprenda a ser humilde, por exemplo. Isso é para ela aprender a dar valor ao que eu dou para ela. Ou então, eu estou fortalecendo para que um dia ela venha estar no lugar que eu quero que ela esteja. Então, quando a gente começa a ver as coisas como Deus vê, sobre as situações que a gente passa, as coisas ficam mais leves. E a gente para de reclamar, de reclamar, de reclamar. Imagine você andando de carro e você andando de avião. Onde que a visão do local é melhor? Quando você está andando de carro, você só vê uma esquina aqui, uma esquina aqui e uma esquina aqui. Mas quando você está andando de avião, você tem a visão do alto. Você consegue ver tudo. Você consegue ver todas as situações. E se tiver um engarrafamento na outra esquina, do alto você consegue ver. Essa é a visão de Deus. A visão de Deus, ele vê tudo. Ele vê o futuro, o passado, o presente. Ele vê todas as coisas que estão influenciando. Ele vê amigos que querem te desviar do caminho. Ele vê situações que querem te desviar do caminho. E às vezes você acha que é uma tribulação, mas não. Deus, ele está vendo. Se você começar a orar e estar junto com o Senhor e pedir, Senhor, quero ver como o Senhor vê. As coisas ficam mais leves. As tribulações ficam mais leves. Amém? E não só, gente, para as tribulações, mas também para as coisas boas da nossa vida. É importante que a gente também as veja como o Senhor vê. Muitas vezes ganhamos coisas, conquistamos coisas, mas devemos ter cuidado. Porque ver como o Senhor vê é entender que Ele está fazendo por nós. E entender, Pai, o que o Senhor quer com isso? Onde o Senhor quer me levar? Como eu devo agir aqui? E você começa a agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele te dá também. E é aquilo que a gente fala muito sobre ver o Senhor em todas as situações, porque de fato Ele está em todas as situações. E este foi o primeiro ponto, que é como nós estamos visualizando problemas, situações e até bênçãos na nossa vida. O segundo ponto, que é bem crítico, é como que a gente vê as pessoas ao nosso redor. Porque, de novo, Samuel viu com os olhos da carne, mas Deus vê o coração. Na palavra de Deus fala lá no versículo 7, tá aqui, que o Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração. Quando eu olho para o pastor aqui agora, eu estou vendo a aparência. E não só a aparência física, mas também a forma de falar, a forma de agir, atitudes. Isso é o que nós estamos vendo no nosso mundo natural. Mas o Senhor vê muito além que isso. O Senhor vê no interior. E se a gente vê, Samuel, quem lê a história de Samuel vê como esse homem tinha um relacionamento com Deus desde a infância. O Senhor chamava por ele, Samuel, Samuel, tem aquela musiquinha, né? Samuel, Samuel, deixa o chama lá do céu. Tem até essa musiquinha. E mesmo assim, ele julgou errado pela aparência. E imagina nós, que muitas vezes temos dificuldade até de falar com o Senhor todos os dias. Né? Como que a gente está julgando? Como que a gente está vendo as pessoas ao nosso redor? E isso é tão crítico que, por um julgamento errado, nós podemos deixar de ajudar alguém e atrapalhar essa pessoa. Por um julgamento errado de uma atitude, nós podemos nos afastar de uma pessoa quando era pra gente ajudar. Sabe? E, nossa, gente, eu já quebrei tanto a cara com isso que eu acho que é por isso que é esse o motivo da pregação de hoje. Porque é um ensinamento que a gente vai tendo muito ao longo do dia. Muitas vezes a gente cria muitas coisas na nossa cabeça sobre as pessoas, baseadas no que a gente acha. Mas quando Deus mostra a verdade, a gente fica até com vergonha de nós mesmos, né? Vou dar um exemplo. Hoje, na vida, a gente encontra muitas pessoas grossas, muitas pessoas arrogantes. E isso, de fato, é a aparência.
é o que aquela pessoa está mostrando, o que nós estamos vendo. Mas talvez essa pessoa passou por um péssimo dia. Às vezes, essa pessoa foi grossa com você porque perdeu um ente querido. E aí vamos supor, pastor foi grosso comigo. Eu fiz o quê? Ter raiva dele. Sendo que, na verdade, eu poderia estar fazendo o quê? Ajudando. Porque se você olhar no fundo do coração dele, aconteceu alguma coisa que meus olhos da carne não deixaram eu ver. Mas que se você estiver vendo como o Senhor vê, você vai ver aquela dor. Você vai ver aquilo que ele está passando. E você vai deixar Deus te usar. Você vai ser luz ali naquele lugar. E, gente, quantas vezes a gente já não passa por isso? Quantas vezes? E não só pessoas do corpo. Pessoas fora do corpo. Nossa, eu e a Lu, a gente fica conversando, né? Mas será que essa pessoa é feliz? Porque muitas vezes, pessoas que estão lá naquele alto status, a gente fala muito das redes sociais, as pessoas só mostram coisas boas, né? E na nossa vida também. Tem muitas pessoas que falam muito bem, que estão sempre sorrindo, que estão sempre felizes. Mas, quando você está com um relacionamento com Deus e você começa a entender aquela pessoa, você vê um vazio ali dentro. Às vezes eu já pensei, essa pessoa, o que Deus vai fazer na vida dela, né, para salvar? Porque ela nunca vai, parece que nada falta para a vida dela, ela nunca vai ver que precisa. E Deus mostra que ela é vazia. Deus mostra que ela é triste. Gente, quantas pessoas hoje, até nós, estamos sorrindo, quando na verdade tem muita tristeza no nosso coração. E Deus nos ajuda a ver isso. E quando você começa a entender o que está dentro, quando você começa a ver o coração, a sua forma de agir perante as pessoas mudam. Você começa a agir como Jesus. Jesus podia ser igual aos fariseus que viam o quê? Apenas os pecados. Mas Jesus não, ele sentava à mesa. Ele sentava à mesa das prostitutas, dos pecadores, porque ele via o coração. E, por outro lado, se você visse os mestres da lei, os fariseus, aparentemente eles eram santos. Jejuavam, oravam não sei quantas vezes, lavavam as mãos. Mas Jesus também viu o coração deles. E eles os rejeitou. Então, que a gente venha cada vez mais orar por isso. Senhor, que o Senhor nos ajude a ver como o Senhor vê. Amém? E, sabe, como fazer isso, Dandara? Porque tem pessoas que é fácil a gente, né, entender o lado. Mas tem muitas pessoas, principalmente quando atingem a nós, que é muito difícil. E a primeira coisa para a gente conseguir entender aquilo do coração da pessoa é buscar mais a Deus. Como eu já disse aqui, quanto mais próximo de Deus você está, mais você vê como Ele. Então, se você buscar mais a Deus e você tiver mais intimidade, você vai ter um olhar do alto para as situações. A gente vai começar a ver de cima. Sabe? A segunda coisa é pessoas difíceis. Pessoas difíceis, vamos começar a colocar na nossa oração. Quando a gente começa a orar por as pessoas que nos machucam, por as pessoas que fazem coisas que a gente não gosta, Deus, ele nos ajuda a ter uma empatia com essas pessoas. E em vez de ser a pessoa que vai atrapalhar mais ainda, a gente começa a ser o ajudador. A gente começa a entender e, gente, a gente começa a amar. Sabe? Quantas pessoas falam coisas que a gente não gosta, fazem coisas que a gente não gosta e todo dia. Não é só quando você está começando, já é crente e vai amar todo mundo. Não, a gente sempre tem que estar colocando essas pessoas em oração. Porque muito pior do que apenas nos afastar dela é a gente levar ela mais ainda para o fundo do poço com as nossas atitudes. E a gente faz isso sem, ao menos, perceber. E, sabe, pedir isso para Deus. E mais uma coisa que veio primeiro para mim, mas também para todos os líderes que são hoje e para os que serão, porque eu creio que todos aqui serão um dia líderes.
como Jesus olhava para os discípulos. Quando a gente lê na Bíblia e a gente fala, parece muito que os discípulos são pessoas mais velhas, né? Os jovens já sabem disso. Mas na verdade não, os discípulos eram jovens. Tanto é que tinham muitos que não pagavam impostos. E naquela idade, só os mais de uma certa idade que não pagavam impostos. E se você olhar os discípulos, Pedro era violento. Pedro fazia as coisas sem pensar. Pedro era impulsivo. Nossa, se você ver, coitado, o Pedro era o que mais tinha exortação de Jesus, né? Jesus estava toda hora falando alguma coisa para Pedro. Mas Jesus escolheu Pedro. E começa a refletir. O que Jesus viu em Pedro? O que Jesus viu em Pedro? Que muitas vezes até nós não conseguimos ver. Se vocês lerem Atos, vocês vão ver quem que Pedro se tornou. Será que nós, sendo Jesus, escolheríamos Pedro antes? Muito difícil. Muito difícil. E por que recado para líderes, e não só líderes da igreja, às vezes do seu trabalho, você é um líder. E comece a enxergar as pessoas como Jesus enxerga. A Titiara até fala lá no trabalho dela de um cara que todo mundo rejeita, né, tia? Todo mundo rejeita por conta das atitudes. Ele falta muito trabalho, ele bebe, acho que ele fuma. E a Titiara foi a única pessoa que olhou para ele de uma forma diferente. E depois disso, o cara, quantas qualidades que ele tem. Ele é um dos melhores. Mas só porque alguém olhou para ele de uma forma diferente e deu valor, ele começou a mostrar quem realmente ele é capaz. Antes ele estava rejeitado, ele estava sendo até humilhado pelas pessoas. E o potencial que ele tinha estava ali preso. Então, que nós sejamos essas pessoas, não só aqui, mas fora. Que a gente comece a enxergar, não os defeitos, porque todos nós temos. Eu tenho vários, todo mundo tem vários. Que a gente não enxergue só os defeitos, mas que a gente enxergue a fundo. E sabe o melhor? Enxergar que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. A pessoa que te machuca é filha de Deus. E Deus ama como ama você. E quando a gente começa a entender isso, entender que nós somos pecadores, e que Jesus nos salvou, e que Deus nos ama, e que aquela mesma pessoa, Deus ama da mesma forma, a gente começa a tratar de uma forma diferente. Amém? E na Bíblia, a gente tem vários exemplos disso. Eu falei de Pedro, mas na verdade, quase todos os homens da fé são pessoas improváveis. São pessoas que, se você olhar, não dá nada. Moisés era gago. Moisés, gente, quem era Moisés, né? Quem era Moisés? E olha o que Deus fez. Gideão não era ninguém também. Não era ninguém. E com 300 ele venceu um exército. Quantas e quantas pessoas? Quem era Elias? Ninguém. Ninguém. E olha o que Deus fez. E sabe uma coisa que a gente pode levar hoje? E que Deus ministrou isso em mim? Deus, ele não precisa de capacidade. A única coisa que ele precisa é do coração. Olha para Eliabe. Eliabe tinha capacidade. Eliabe tinha força. Ele era o mais velho. Ele era um guerreiro. Ele tinha, às vezes, tudo que um rei, aos olhos humanos, precisava. Davi tinha. Davi era o mais jovem, cuidava de ovelhas. Mas Deus viu em Davi tudo. Um coração apaixonado pela presença dele e disposto. Talvez, se Eliabe fosse o rei ali, uma pessoa que não era segundo o coração de Deus, ganharia riquezas e abandonaria o Senhor como Saul fez. Mas Davi não. Ele ganhou tudo e continuou buscando o Senhor. Deus só precisa de um coração. Só. Força, capacidade, voz, tudo isso. Tudo isso. Não importa. Não importa.
Deus só quer um coração. E, partindo disso, a gente falou de como a gente enxerga as situações, de como a gente enxerga as pessoas ao nosso redor. E o terceiro e último ponto é como que a gente nos enxerga. O que nós pensamos sobre nós? Nós vimos que Deus pensa algo diferente do que o homem pensa. Será que sobre nós a gente também não está errando? Será que o que nós pensamos de nós mesmos é diferente do que Deus pensa? Já parou para pensar nisso? Sabe? E é importante que a gente entenda que o que Deus pensa sobre mim é mais importante do que eu penso sobre mim. O que Deus pensa sobre você, que pode ser totalmente diferente do que você pensa, é mais importante. Então, você pode, muitas vezes, nós estamos extremamente errados do que nós somos. Por isso, nós devemos saber o que Deus pensa sobre nós. E, sabe, a maioria das vezes, a gente escuta vozes, né? A gente escuta a nossa própria voz, em vez de pensar no que de fato Deus quer. E aqui na igreja e em todos os lugares que manifesta a presença do Espírito Santo, Deus ele pode usar pessoas para falar algo para você. E isso é algo bíblico. Isso é algo bíblico. Tanto é que hoje eu estava fazendo meu devocional lendo sobre Timóteo. E em 1 Timóteo, se você quiser colocar aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo, é uma carta que Paulo escreve para Timóteo. E Timóteo é o filho da fé de Paulo. E Paulo fala assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe estas instruções. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Então, de fato, profecias podem nos guiar. Mas, como diz a Bíblia, devemos julgar todas as profecias e colocar diante do Senhor. Então, muitas vezes, voltando, o que acontece? Nós escutamos profecias sobre a nossa vida. E, melhor ainda, no secreto, a gente escuta Deus falar coisas sobre a nossa vida. E sobre o que vai acontecer na nossa vida. E qual a primeira coisa que a gente pensa? Eu? Não é não? Eu vou fazer isso? Eu? Imagina, gente. E isso não é algo que eu julgo, por exemplo. Porque imagina Davi ali. Falar para Davi o que ele ia fazer. Eu acho que ele ia falar, eu vou fazer isso? Logo eu. Então, muitas vezes nós olhamos a nós mesmos com os olhos humanos, sendo que Deus está falando para você. Deus está falando para você o que Ele quer, o que Ele vai fazer, quem você é, sabe? E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o que Deus acha de nós é, para todos, sem nenhuma exceção, nós somos filhos. Então, a primeira coisa, por mais que você sinta, hoje em dia, se você sente que é um cachorro, você é um cachorro, né? Tá sendo assim? Se você sente que é uma árvore, você é uma árvore. Hoje em dia, a gente é o que a gente sente. Mas isso não é bíblico. A gente é o que Deus fala que a gente é. Então, por mais que hoje você não se sinta filho, Deus fala que você é. Parem para pensar. A Bíblia fala, não caiam no seu próprio entendimento. Que a gente comece a se enxergar e a se visualizar como os céus nos enxergam. E os céus fala, você é filho de Deus. Por mais que você não sinta, por mais que você ache que Deus está te abandonando, quando na verdade somos nós que estamos abandonando ao Senhor muitas vezes. Temos dois tipos de filhos. Tem aquele filho que está na casa e tem aquele filho que foi embora. Mas nenhum deles deixa de ser filho. Então, nós não perdemos a nossa identidade de filho. E é o que Deus fala, você é isso. Você é. E, sabe,
a gente tem que entender que sempre que a gente se sentir inferior, e que de fato nós somos, e sempre que nos sentimos tristes, e sempre que pessoas falarem algo sobre a gente, ou sempre que a gente sentir falta, a gente tem que ir no Senhor e buscar no Senhor: Pai, quem eu sou? Pai, quais são as minhas qualidades? Pai, o que o Senhor vê em mim? Porque muitas vezes eu não vejo nada. Muitas vezes parece que eu só erro. Muitas vezes parece que o Senhor fala, mas eu não vejo nada. Parece que nunca vai acontecer. Mas o que o Senhor vê em mim? Quem eu sou? E Deus, Ele fala. Deus, Ele mostra. Não vamos nos enxergar como o mundo nos enxerga, ou como nós achamos que nós somos. Vamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Amém? E o segundo ponto sobre isso é que eu já até dei uma introdução. Deus nunca vai te olhar baseado nas suas capacidades ou baseado no que você faz. Sabe? Se fosse assim, a gente não estaria fazendo nada, né? Porque todas as coisas boas que nós temos vêm de Deus. Vou dar um exemplo. Deus, Ele não olha para o pastor como pastor. Deus, Ele não fala: ó, este é o pastor Josmar. Deus, Ele não olha, eu pensei no exemplo da Lu, mas ela está aqui. Deus não olha para a Luma como levita, para a Ieda como levita. Não é assim que Deus pensa de você. Porque não é baseado nas coisas que você faz. Se Deus quiser, amanhã o pastor pode virar levita. Gente, quantos testemunhos eu já não ouvi de pessoas que tinham voz de taquara rachada e virou um levita. Quantos testemunhos de pessoas que não conseguiam chegar no público, falar para pessoas, e virou um grande pregador. Deus não olha para você segundo as suas capacidades. Se Deus falou para você, você vai fazer isso, não importa se você hoje não tem o jeitinho. Gente, isso é nada para Deus. A única coisa que Deus quer é o seu coração. E se Ele te falou isso, não é para você ficar parado. O impossível Deus vai fazer. Mas Ele quer que você faça o que está nas suas mãos. Vamos dar um exemplo. O Senhor falou assim: Joana, você vai ser pregadora. Eu vou te colocar para pregar para várias pessoas. O que é o mínimo que você deve fazer? A Joana morre de medo de falar em público. A Joana, meu Deus, não pode. Nem ver o microfone que foge. Só qual é o mínimo que a Joana tem que fazer? Ela tem que se preocupar com isso? Não. A Joana tem que ir ler a palavra. Ela tem que buscar da palavra. Ela tem que se preparar. Outro dia, Deus fala ali com a Roberta. Roberta, eu vou usar você para louvar e levar a igreja para adorar. E a Roberta não tem voz. Ela canta, o povo, foge. Ela tem que se preocupar com isso? Não. Ela tem que se preocupar com o quê? Aprender sobre música. Primeiro, buscar o que é adoração, aprender sobre isso e aprender sobre música. Deus não olha para as nossas capacidades, porque Ele que vai dar. Ele olha para o seu coração. Se Ele falou, você vai ser usada para isso, é porque Ele sabe que você tem um coração para isso. Ele quer te usar para isso. Ele olha para corações dispostos para servi-lo. Sabe, gente? Porque não é sobre a gente. Não é sobre... a Joana vai ser usada para pregar. Não é sobre ela. É sobre as almas que vão estar ali. A outra vai ser usada para louvar. Não é sobre ela. Não é, parabéns, mocinha bonitinha. Agora eu vou dar o que você quer, que é louvar. Não é isso. É sobre o movimento que Deus vai fazer através daquele louvor. É sobre isso. E eu não quero, de forma nenhuma, limitar isso apenas para ministérios da igreja. Porque a gente fala do reino de Deus. E às vezes Deus falou que vai te usar como médica. Médica? Eu? Entende? Não é só sobre ministérios, é sobre
tudo na nossa vida. Porque Deus, Ele não usa as pessoas só aqui, só nessas 4 paredes. Ele pode te usar no futebol. Ele pode te usar ali no meu consultório, na sua oficina. Mas a gente tem que estar com o coração disposto. E se Deus falou, confia e faz o que você deve fazer. O que não está nas suas mãos, sobre as capacidades, é Ele que dá. A gente não tem que ficar tentando fazer o que Deus tem que fazer. Muitas vezes é igual Abraão e Sara. A gente quer fazer o que está na mão de Deus. E o que é pra gente fazer, a gente não faz. Não é? Sara queria dar um filho para Abraão, sendo que não foi Deus que fez, sendo que é o impossível. Temos que fazer apenas o que cabe a nós. O impossível é Deus que vai fazer. E sobre capacidade, gente, isso não é nada. É só a gente olhar a Bíblia. Davi, estamos falando de Davi. Qual capacidade que Davi tinha? Ele cuidava ali de ovelhas e olha o homem que ele virou. Gideão, Moisés, todos, gente. Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores e Deus me levantou. Então, Deus, Ele capacita. E, sabe, é importante muito a gente saber disso, porque se a gente não tiver disposto, com o coração disposto, Deus levanta outra pessoa. Porque não é sobre você, é sobre o reino, é sobre as almas. E eu vou dar um exemplo. Eu e a Alon, a gente ultimamente está brincando muito sobre Moisés e Arão. E benção. Gabriel. Mateus não, Gabriel. Coloca para mim, por favor, Êxodos 4. Êxodos 4, versículo 10. Olha o que acontece. Vou contextualizar. O Senhor falou para Moisés que queria que ele encarasse o faraó. E que o Senhor ia falar para o faraó o que era para ele falar lá para o faraó. E aí, o que Moisés falou? Senhor, eu falei o versículo? Falei 10. Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. O que está significando aqui? Moisés tinha capacidade nenhuma de falar com o faraó. Ele era gago. Mas o Senhor fala o quê? Vai, que eu dei a boca ao homem. Sou eu. Vai. Mas às vezes a gente é teimoso, né? Às vezes a gente é teimoso. Aí, eu não sei qual é o versículo, mas é o próximo. Aí vai falar o seguinte: respondeu-lhe, porém, Moisés. Isso. Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aí no próximo. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E assim Deus começou a usar Arão junto com Moisés. Então, Deus, Ele capacita. Quando Ele manda você fazer, Ele que vai fazer. Mas, se você não for, Ele vai usar outra pessoa. E uma coisa mais triste que tem é você ver Deus usando outra pessoa para aquilo que Ele te chamou. Deus te chamou para aquilo, você não fez. E aí você vê Deus usando outra pessoa. Não com inveja porque outra pessoa estava sendo usada. Não, de forma nenhuma. Mas porque era para você estar fazendo aquilo. Era para você estar servindo daquela forma. Então, que a gente tenha essa consciência de olhar como o Senhor olha. Ver que é o Senhor que faz tudo e não somos nós. É igual quando a gente fala de dons. Quando a gente fala de dons, os dons servem pra gente pra quê? Pra nada. Se você tem o dom X,
Para que ele vai servir para você? Para nada. Deus, ele dá por quê? Por que é quando a pessoa busca? Porque você está com o coração disposto ali. E Deus dá para você edificar a igreja. 1 Coríntios fala, é para edificar a igreja, não é para você. Então, quem capacita é Deus para fazer a obra dele. Não é sobre nós, é sobre o reino. E Deus, ele só quer, ele só pede pessoas dispostas com o coração disposto para fazer o que ele quer que nós façamos, para estar no lugar que ele quer que nós estejamos. É isso. Amém? E alguém pode chamar a Luma? Pode, Julinha, chamar a Luma ali, por favor? E em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, vai falar assim. Rápido, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos, equipe de louvor. Vamos fechar nossos olhos. Gabrielzinho, você pode pagar aí para nós? E sabe, vamos falar com Deus neste momento. E eu falei muitas coisas, sabe, gente? E eu acredito que Deus, ele fala com cada um aquilo que cada um tem que ouvir. Então, aquilo que foi ministrado hoje, tanto na palavra quanto no louvor, e que tocou o seu coração ou que te confrontou, que você coloque agora diante do Senhor, sabe? E que a gente venha orar para que nós tenhamos a visão de Deus, para que a gente consiga ver como Deus vê em todas as situações, em nossos problemas, em nossas tribulações, em nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos chateiam, as pessoas que fazem mal para a gente, e também que nós nos vejamos como Deus vê. Esse louvor que eles vão ministrar agora fala aquilo que Davi fala no Salmo 51, que uma coisa vou te pedir, que a tua presença não se afaste de nós. Então, que muitas vezes a nossa visão errada não nos afaste da presença de Deus. Então, vamos agora, não só eu orando, mas todos orando individualmente sobre aquilo que Deus colocou no seu coração. E não ore apenas na sua mente para que você não venha se dispersar, mas ore em voz alta. Não precisa gritar, mas fala. Abre a boca e ora. E fala para o Senhor aquilo que Ele tocou no seu coração. Amém? Paizinho, eu te agradeço, Deus. Te agradeço, Senhor, por este momento, Pai. Te agradeço porque inicialmente o Senhor ministrou no meu coração, Pai. E o Senhor veio me levar a abrir os meus olhos, Pai, para ver como o Senhor vê, para amar as pessoas que machucam, Deus, para amar as pessoas que nos fazem mal, Paizinho. Pai, e eu te peço que isso não fique só por hoje, Deus, mas que a cada dia, Pai, todos nós venhamos ver como o Senhor vê, que todos nós venhamos olhar do alto, Pai, que todos nós, Senhor, venhamos entender
fazer a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Que nós venhamos a amar como o Senhor ama, Deus, porque somos, Pai, imagem e semelhança do Senhor, Paizinho. Pai, que nós venhamos a cuidar como o Senhor cuida, Pai. Que nós venhamos a ter esse amor pelas almas que o Senhor tem, Papai. Nos ajude, Pai, a entender as pessoas, Pai. Nos ajude, Pai, a entender as situações e ver o Senhor em todos os lugares, Paizinho. Pai, que o Senhor, no meu secreto e no secreto de cada um, venha revelar, Pai, quem nós somos para Ti, Senhor. Que o Senhor venha mostrar, Pai, de forma clara aquilo, os pensamentos que o Senhor tem sobre nós, Paizinho. Que não sejam os nossos pensamentos errados, mas que o Senhor venha trazer à tona os pensamentos que o Senhor tem sobre cada um de nós, Paizinho. Que cada um, Pai, venha entender que é filho, Pai, que é amado, Senhor. E que o Senhor venha nos colocar, Pai, naquilo que o Senhor preparou para nós, Paizinho. Pai, que nós não tentemos, Paizinho, fazer aquilo que o outro fez, Pai. Que a nossa história não seja a história do nosso irmão, Pai, ou de uma pessoa que nós vimos, Pai, mas que a nossa história, Pai, nossa história, Senhor, seja aquilo que o Senhor tem para nós, Paizinho. Que outra pessoa não venha fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Deus. Que o Senhor derrame ousadia, que o Senhor derrame fé, que o Senhor derrame coragem, Pai. Que o Senhor derrame mais da Tua presença, Pai, mais o Teu Espírito, Senhor. E que o Senhor nos coloque, Pai, coloque nossos pés no lugar que tem que estar, Deus. Que o Senhor nos coloque exatamente, Paizinho, no centro da Tua vontade, Deus. Que todos os pensamentos, Pai, que nos levam para longe de Ti, para longe da Tua vontade e para longe do Teu propósito, sejam anulados, Senhor. Anulados na nossa vida, Senhor. Mas que nós tenhamos pensamentos de paz, Pai, e de certeza. Que o Senhor venha derramar, Pai, sobre nós certeza daquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a aluna ministra, continue orando e continue falando com o Senhor. Continue entregando a sua vida e a sua visão